pegar o capítulo 3, que o principal é ensinar, é uma especificidade humana. E esse capítulo é dividido em 9 tópicos. Coloca aí. Cada um ficou com um tópico, cada pessoa da equipe ficou com um tópico. Nossa equipe é formada por mim, Evandro, Maria, Catarina, Aloysio, Luiz, professor Luiz, Manuel, Luiz Mocão. Pois é, esse só faltou o Neto que não está, né, para que ele contou os temas, 3.7, 3.8, cada pessoa ficou com um tema, né? Vamos ver com um tópico do capítulo 3. Primeiro a gente quer... Deixa eu falar algumas considerações sobre o capítulo 3, não. Esse capítulo a gente chama a atenção pelas frases que tem no capítulo que ninguém é sujeito à autonomia de ninguém, onde o Freire nos aponta que a autonomia se constrói a partir da experiência de inúmeras decisões que tomamos. Ele chama a atenção para o fato de que não é do dia para a noite que se toma decisões e que a gente ganha a nossa autonomia. Que o aluno, nosso educando, a gente não pode planejar ou tomar decisões por ele, fazer com que ele se torne independente. Ele próprio tem que aprender a se tornar um ser independente, um ser político, um ser crítico. E é isso que o educador tem a função. De acordo com o Paulo Freire, ele via muita questão dessa visão de mundo do aluno. Que o aluno tem que, a gente tem que considerar aquilo que o aluno traz para cada um de nós, de conhecimento, de bagagem que ele tem, né? E que ele só pode ser autônomo quando ele toma suas decisões próprias, quando ele tem um pensamento crítico, né? E é isso que o capítulo vai falar também. Que a educação existe várias coisas, vários fatores para que o aluno chegue a ser crítico e autônomo. Certo? Agora a Maria vai falar sobre o 3.1, que é o tema dela. Ensinar exige segurança, competência, profissional e generosidade. Todo educando sabe que deve respeitar o educador. Exige segurança, competência, profissional e generosidade. Todo educando sabe que deve respeitar o educador, mas o educador precisa saber se respeitar. Quer dizer que o educador, que é o professor, ele deve respeitar, aliás, o aluno deve respeitar o educador. Se o educador não se respeitar, o aluno vai respeitar ele. Com certeza, ele tem que ter autoridade na sala, ele tem que ter uma postura, mas que ele pode ser respeitado. Ele sabe que tem autoridade, competência e liberdade na condução de suas aulas. O que ele mostra aqui? Que a segurança, se o professor está na sala de aula, ele não tem segurança do que ele faz, o conteúdo, que o aluno em casa faz uma pergunta a ele, e ele não sabe, esse professor, ele jamais pode ficar atuando na sala de aula, porque ele fica inseguro. O professor tem que ter segurança, tem que ter uma competência profissional, tem que ter generosidade entre o aluno, porque jamais, sem a generosidade, não pode ter parceria. Então, isso faz que as suas aulas não sejam as aulas atrativas, e isso dificulta a aprendizagem. Antes de mais nada, como educador não tem os meus pés no chão, já começo errado, porque qualquer problema que houver, não teria segurança. Se junto com a insegurança for também péssimo profissional e sem gestos de bondade, sinceramente, devo desistir. Não tenho condições de ser educador. Ao chegar na sala de aula, você como professor, não ter os pés no chão, e ter uma autoridade, começar tudo errado, e ter uma insegurança em si mesmo, e mostrar insegurança, ficar dando conteúdo,
ficar treino, o aluno chegar e assim, professor, eu queria saber sobre essa pergunta, e ele dizer, não, ele ficar assim, o aluno vai intimidar o professor, que jamais o professor tem que deixar ser intimidado pelo aluno, porque o aluno, o professor tem que mostrar, tem que saber tirar a curiosidade do aluno, porque tem que dizer assim, eu não sei no momento a sua resposta, mas eu vou pesquisar, na próxima aula eu vou tirar a sua dúvida. A segurança conquistada na sua prática firme de perguntar, refletir, reconhecer-se incompleto, avaliar-se, errar e acertar. A segurança, ela tem que ser primeiro, o professor tem que saber refletir, tem que saber se reconhecer se ele está errado ou se ele está certo. E a partir da avaliação que ele vai se avaliar cada dia mais para que ele possa ter a competência profissional gerada por essa segurança, seriedade no comando de sua profissão e pela autoridade moral, reflete na coerência entre a teoria e a prática. Isso quer dizer que a competência profissional, para ter essa competência profissional, o professor tem que ter seriedade no controle de sua profissão, ele tem que ter autoridade moral e um reflexo bem certo entre a teoria e prática. Generosidade no trato com os educandos e suas dificuldades, sem qualquer julgamento, criando um ambiente justo, ético e respeitoso. Isso quer dizer que para ensinar tem que ser todo e saber respeitar as diferenças dos alunos. Para isso, o professor tem que ter essas qualidades, tem que ter segurança, tem que ter competência profissional e generosidade. Porque se ele não tem essas qualidades, ele jamais vai poder atuar na sala de aula. Essa é a fala do Paulo Freire. Ninguém pode ter um caderno vazio. Todos nascem para contribuir e transformar a história. 3.2 Luiz. Para resumir, ensinar e medir com comprometimento. A mesma coisa com compromisso, né? Comprometer no seu trabalho. Para estar em sala de aula, o professor tem que ter convocação. Então, como bom profissional, ele tem que estudar com as diferentes. O professor tem que ter compromisso com o seu trabalho, não pensando só no seu salário, não fazendo a política em sala de aula, não discriminando os alunos como seus pés. Quando há alguma pergunta que ele não pode responder, passar para os alunos que ele irá pesquisar. Não entrar em confronto com os educandos, mas sempre orientá-los a ser críticos na sociedade. O professor não é dono da verdade, ele tem de aceitar as opiniões e sugestões dos alunos. A educação de hoje não é mais tradicional, e sim construtivista, né? No trabalho tradicional, como na tradicional, o aluno não tinha vez de perguntar o professor, né? O professor era
autoritário. Ou não, apoio à educação é construtivismo. Dando sugestões e recebendo sugestões. Né? A pessoa não é... Ele precisa ter autonomia em sala de aula, precisa ter domínio, mas também precisa ouvir os alunos para poder ter uma boa aula. O professor tem que ter seu domínio em sala de aula para poder repassar os seus conteúdos corretamente. Não, mas eu vou ficar compartilhamento aqui, que é o 3.4. Ele aqui refere a sinais de liberdade e autoridade, né? Então eu dividi essas duas palavras, liberdade e autoridade, dentro desse composto aqui desse item. Então, o seguinte, colocar a autoridade dentro do ensino não é nada mais do que ter o respeito, né? Diante do professor. O que é que você tem a ver com isso? Se você deve impor a sua autoridade na questão de quê? De ensinar bem, de uma boa qualificação e fazer com que aquele repasse seja aprendido pelo aluno, né? Mas também esperamos do aluno que ele respeite ele. Dentro da sala de aula, o aluno tem que levar esse mesmo respeito à sua casa, né? Que é aquilo que ele fala dos pais e dos professores, né? Então essa parte aqui que se refere à autoridade não é nada mais do que esse pedido, né, que o professor sempre fala dentro do aluno. É colocar aqui a liberdade dentro do ensino, é um direito do aluno que o professor respeite também ele, né? Ensinando bem, mostrando a realidade da vida, né? Para que ele leve para dentro da sua casa também o que ele aprendeu na escola. A liberdade que ele tem na escola é muito simples, na internet, aprender bem, repassar bem. Isso são os direitos que o aluno tem, né? E o professor também tem essa liberdade diante do aluno, né? O meu termo aqui é bem breve, se for possível, eu posso ter aqui rápido aqui para... Eu não coloquei no slide aqui, né? Pode, né? Colocar a autoridade dentro do ensino é impor respeito ao mestre ou aos pais, enquanto as maneiras disciplinares onde são impostas diante dos estudos. O correto é adquirir conhecimento para a vida futura do aluno, procurando como mediadores sempre pais ou professores na busca de gostar de aprender por hierarquia, mas tendo uma democracia como obediência aos seus dons, os saberes e deveres da vida do estudante, onde deve-se e aplica os resultados na busca de positividade de sua formação culta na vida e com a escola. Ter a liberdade dentro do ensino é a busca de direitos próprios e em conjunto dos valores adquiridos com a aprendizagem. No ensino, no sentido de ouvir e aprender respeito, e se qualificar com a participação do seu ouvido como exemplo às dúvidas com a aprendizagem diante do professor. E ter o direito de ir e vir dentro da escola na busca de mais conhecimento, como a participação de fóruns, internet, esporte e outros direitos didáticos em que a escola oferece. São objetivos que os alunos, na escola ou diante dos pais, têm o direito, como criança ou adolescente, de ter uma formação culta diante da sociedade. Pois a liberdade de vir e ir, pensar e agir dentro da normalidade com o ensino é direito de todos os seres humanos, ou informação social. Mas devemos entender que ensinar com autoridade e não com autoritarismo é ser visto como exemplo de positivismo e mostra isso ao aluno ou filho. É transparecer a liberdade de como o ensino deve ser obedecido no sentido de obediência com o dever a ser cumprido diante aos aprendidos para a vida adiante. Esse é um resumo que eu fiz desse item do 3.4 que refere-se a ensinar desejo de liberdade e autoridade. Obrigado a todos. Próximo tema, ensinar e estimular as decisões. Tópico 3.5. Ensinar existe tomar a consciência diante da impossibilidade, da neutralidade, da educação. É importante que o educador saiba que se a educação não funciona
não pode ser alguma coisa fundamental, ela pode. O educador crítico pode demonstrar que é possível mudar o país. Quando o professor ele toma decisões em sala de aula, ele tem que saber por que ele está buscando aquela decisão, ele tem que ter consciência daquilo, porque ele vai ter um resultado. Tudo que ele apresenta em sala de aula, mais na frente vai ter um resultado, então ele tem que ter ciência do que ele está fazendo em sala de aula. E isso reforça nela a importância de sua tarefa política pedagógica. Ele sabe o valor que tem para a modificação da realidade, a maneira consciente com que vive sua presença no mundo. Sabe que a sua experiência na escola é um momento importante que precisa ser autenticamente vivido. A experiência do professor em sala de aula faz um papel muito importante, faz mudança no aluno. O professor é politicamente, ele faz política em sala de aula porque ele tem opiniões, ele tem, vamos supor, questionamento, ele faz questionamento, por isso que vira política. A professora democrática, coerente, competente, que testemunha do seu gosto de vida, sua esperança no mundo melhor, que atesta sua capacidade de luta, seu respeito às diferenças, sabe cada vez mais o valor que tem para a modificação da realidade. O professor democrático é aquele professor que ali está falando, ele luta pelos seus direitos, ele está mostrando a realidade. É um professor que procura saber o que está acontecendo, ele não deixa morto, ele não deixa neutro, ele deixa vivido o seu conhecimento. Ele apresenta em sala de aula, ele fala, ele é crítico, apresenta para os seus alunos, para que os seus alunos também sejam críticos. É preciso estar consciente de nossas decisões e opiniões, porque vamos desafiar para lutar pelos nossos direitos, pelos nossos respeito, pela educação, pela democracia e pela igualdade dos alunos e professores. Então, quando a gente tem consciência para fazer aquilo, então a gente vai ter um bom rendimento. Se a gente for fazer coisas, decidir as coisas sem consciência do que está fazendo, não tem resultado positivo nenhum. O futuro nos faz, nos é que nos refazemos na luta para fazer. O futuro não nos faz, nós é que nos refazemos a luta para fazer. Então, vai ser a nossa atitude, vai ser a atitude do professor em sala de aula, do seu aluno, mostrando a realidade, para ser o professor democrático, a realidade da vivência que a gente vive em sala de aula, e fazemos a mudança para um futuro melhor. Eu sou do bloco 3.6, capítulo 3 do livro, Paulo Freire, ensinar exige saber escutar. Eu dividi essa frase aqui em dois tópicos. Ensinar você é passar ao aluno que você sabe como professor, tentar passar o melhor de você, buscar de todas as maneiras, em todos os meios, informações para repassar para os seus alunos como professor. Exigir saber escutar, escutar as dificuldades dos alunos, com as matérias, dificuldades não só dentro de sala de aula, mas extra de sala de aula, como problemas familiares. Às vezes o aluno chega com outros problemas, não só problemas de sala de aula, mas extra sala de aula, familiares. E o professor, como docente, ele tem, por obrigação, saber escutar as dificuldades do aluno. Esse foi o meu pequeno resumo desse tópico aqui. Meu tópico foi 3.7, ensinar a gente a reconhecer que a educação é ideológica. Eu falo primeiro sobre o que é ideologia, sobre a palavra em si, né, que é a gente trata de formações de ideias, tratar das ideias abstratas, a gente pensar próprios juízes. A gente vê que no século XX, como ele ia falar em Karl Marx, né, um filósofo alemão, ele tinha as ideologias dele, né, também, que Karl Marx visava
a ideologia de Karl Marx era a seguinte, de que tinha uma classe dominante, que essa classe dominante poderia ser política, poderia ser burguesa, né? E as classes dominantes tomavam o controle da sociedade. E Paulo Freire, ele fala dessa ideologia também no livro, nesse tópico, né? Ele fala que ele pegou até uma frase do Karl Marx para representar, que muitas vezes o controle da sociedade fica só nas mãos de um pouco, uma minoria, né? Os ricos, enquanto os pobres continuam na miséria, continuam na mesma forma. E os alunos trazem isso em si, né? Os alunos trazem o professor convive com vários tipos de alunos, principalmente em classes mais baixas, na questão de alfabetizar aquelas pessoas mais simples, né? E era isso que Paulo Freire fazia, né? E ele fala muito sobre essa ideologia nesse capítulo. A gente vê que muitas vezes essa ideologia vem carregada de emoção, e o professor tem que estar preparado para isso, né? Ele começa dizendo no início desse tópico que é como se a gente se tornasse míope, o aluno se tornasse míope. O professor tem que abrir os olhos dos alunos, porque muitas vezes essa ideologia colocada para os outros, para o mundo, faz com que o aluno caia em mentiras, em coisas que muitas vezes são mentirosas, que não são verdade. E a ideologia, muitas vezes, ela dissipa, ela tira os fatos da realidade, né? E o aluno se envolve muito com isso, né? Como a ideologia do comunismo, né? Os comunistas, eles tinham a ideologia de igualdade, que o Estado era tirado, não poderia existir Estado, né? Da ideologia democrática, que os cidadãos têm que ter uma democracia, né? Que os cidadãos podem ser democráticos e falar o que quiser. Tem também a ideologia do capitalista, em que o lucro é o que basta, o burguês é que ganha, e não se importando com nada na sociedade, né? E que os menos favorecidos ficam por lá, né? E muitas vezes essa miopia faz com que a gente se envolva, a gente seja levado sem ter um posicionamento crítico, né? Principalmente os nossos alunos. Poder esse que eles podem ser capazes sem querer procurar saber se há ou não verdade. A capacidade de nos amaciar, que tem a ideologia, como fala o autor, a respeito da globalização da economia, que há porque tem poder econômico para obter lucro. E o resultado sempre é o mesmo. Os beneficiados são sempre quem tem o poder. Os prejudicados são sempre aqueles que não têm esse poder todo. A gente vê que Paulo Freire, quando ele ia alfabetizar, ele procurava fazer a investigação do educando, né? Ele usava três coisas. Ele usava a investigação, ele usava a investigação, da problematização e a da conscientização. Eram três coisas que ele usava. Primeiro, ele ia investigar o que o aluno estava passando. Depois, ele expor ao aluno os problemas, as dificuldades, né? E depois, que os alunos enfrentavam. E depois, ele ia conscientizar que ele pode mudar a realidade, né? E muitas vezes que o mundo nos opõe, que o mundo coloca pra gente, né, faz com que a gente deixe se levar. E muitas vezes se aproveita daqueles que não têm oportunidade, daqueles que não sabem funcionar, daqueles que não sabem, que são mais pobres, que são os analfabetos muitas vezes, faz com que ele vá junto com a ideologia que o mundo vai colocando. E muitas vezes eles não sabem onde está o outro lado da coisa, né? Se é verdade ou não, né? E vamos passar o papo do meu nome. O discurso da globalização que fala da ética do mercado e não da ética universal do ser humano, pelo qual deveríamos lutar. Maneiras de passar o sistema capitalista, enganando de modo que só quem tem dinheiro e poder faz parte desse tipo de desenvolvimento, onde as pessoas têm seus direitos como cidadãos não respeitados por seus governantes, sem possibilidade nenhuma de crescimento. O que Paulo Freire quer ressaltar nesse tópico da ideologia é que a globalização ele só visa o mercado.
visa as lutas pelo ser humano. O ser humano muitas vezes fica para trás, né? O sistema capitalista vem querendo muito lucro, né? Mas não visa o crescimento, a mudança dos pensamentos do ser humano, favorecer os mais desfavorecidos. E é isso que ele quer ressaltar, que todos são cidadãos. E o que Paulo Freire tinha em mente era uma educação política. Essa educação de que você pode ser um ser político, e que você pode ser um ser que pode lutar por melhorias, que você está naquela dificuldade, mas você tem os seus direitos e também tem os seus deveres a serem cumpridos. E é isso que Paulo Freire ressalta ao aluno, que ele lute. Essa coisa de lutar muda o modo como o mundo está, o discurso do mundo, né? O discurso do mercado, né? Porque o ser humano, para Paulo Freire, é o que deve estar no centro de tudo. Não que adianta você mudar o mundo com a globalização se o ser humano fica desvalorizado. Se o pobre continua sendo pobre, se não consegue ter os seus direitos, se a pobreza ainda está no mundo. Esperando a esperança que um dia irá acabar de fazer o mercado. Em meio a todas essas conquistas do ser humano, o autor fala que ele tem uma preocupação, a preocupação com a natureza humana. Declara até que faz as palavras de Marx, como eu falei, foram palavras. O mundo da época o deveria prevalecer seria a ética humana, mas não funciona dessa forma. O mundo em que vivemos, a que prevalece é a ética do luto. Paulo Freire fala também que essa ética do luto faz com que as pessoas, por uma forma ideológica, por uma forma de intervenção, não se preocupem com a natureza humana, não se preocupem em mudar a situação. E outra coisa que Paulo Freire fala é que o professor não tem que ser, o aluno não é um depósito só de informações, que vai ver muitas informações, ele vai só jogando como um depósito bancário. Você vai lá e aventura o seu dinheiro ou deposita. Ele fala que o aluno é muito mais que isso. Que o aluno pode se posicionar, que o aluno pode mudar toda a situação que está vivendo. Que a ética é o mais importante do que uma forma ideológica que o mundo vem colocando. Ele não liga para o que vai pensar ele, mas ele vai apostar sempre no ser humano e em seus direitos. Que Paulo Freire quer para os americanos de um modo abster do jeito que ele está vivendo, mas que ele procura os seus direitos. Ele aposta no ser humano. O ser humano vai se construindo, o ser humano pode mudar, pode ser melhor, né? E é isso como educador, fazer com que nós educadores sejamos críticos. E essa necessidade é que vai fazer com que a nossa sala de aula seja mais vista não pelo que o professor coloca, mas pelo que os alunos vêm trazendo, que a leitura de mundo os alunos trazem, que os alunos trazem bagagem. E é isso que ele considerava. Ser idealista é considerar o ideal, é ter um ideal de que eu estou vivendo bem, mas também o outro também pode viver melhor, muito melhor. Eu também tenho que estar atento a isso. Eu não sou uma pessoa individualista. O caso individualismo tem que estar por ninguém. É que eu posso, muitas vezes como professor, mudar aquela mentalidade. Então, os alunos podem baixar a cabeça, tá? Hoje eu estou uma pressão. É difícil a aplicação de uma política de desenvolvimento. A cada dia que passa, o desenvolvimento cresce, somos mais inteligentes, mais bem na construir uma mulher. Esse é o fim de correr no mundo concreto. O mundo pode estar se globalizando, pode estar tudo isso. Mas e a pobreza? Como fazer para mudar? Como fazer com que pessoas que estão hoje analfabetas se alfabetizem? Então, pode vir máquinas inteligentes, como eles falam, pode vir muita globalização, tecnologia, mas o que serve se a pessoa, se o ser humano continua na mesma? Se um pouco da parcela de culpa também está em nós mesmos, de saber ser guiados pela tecnologia, mas não mostrar que nós podemos
ser humano e homens e mulheres que podem ser concretos, que podem estar à procura de melhores condições. Ensinar o aluno a saber pescar, como falaram os colegas aqui. Ideologicamente, são fatos que se procurarmos encontra muitas informações. Por isso, não há como escutar discurso sem ter o mínimo de curiosidade de especular. Muitas vezes, discursos como este de Vlad, em defesa de sua honra, o marido matou a mulher. Muitas vezes, títulos que a gente vê por aí e não procura saber, ou muitas vezes só se identifica só o título e fica só no título, não procura saber da verdade por trás do título, para que a gente faça erros terríveis, né, na nossa vida, cometa erros terríveis, né? A gente não pode falar em defesa de uma pessoa se a gente não sabe como foi aquilo. A gente não pode aderir a uma ideologia na nossa vida se a gente não sabe por que é que aquela ideologia surgiu, o que é que está de trás daquela verdade. Então, Paulo Freire até coloca esses tópicos nesse ponto. Maria Negra, mas é bondosa e competente. Por que é que muitas vezes tem um título desse e a gente já tira aquele preconceito, né? E não sabe realmente por que é que muitas vezes vem alguns títulos, algumas frases de muitos pensadores, a gente não sabe muitas vezes interpretar como se deve, de um ponto de vista crítico e político. Eu concluo com as palavras de Paulo Freire, dizendo que quanto mais me dou a experiência de lidar sem medo, sem preconceito com as diferenças, tanto melhor me conheço e estudo e pesquiso. Para me resguardar das artimanhas da ideologia, eu não posso nem devo me fechar os outros, nem tampouco me enclausurar no fim da minha verdade. Eu não posso ter as minhas conclusões, tirar conclusões próprias, sem somar com as pessoas. É isso que ele quer falar. Eu não posso ter uma verdade sem somar com aquilo que o outro traz, que o Evandro traz para a minha vida, para que fique cada vez mais produtiva. Aquilo que eu relatei, aquilo que eu tenho em mente. Né? O próximo tópico, a gente vai falar sobre o diálogo. O tópico 3.8, ensinar a existir disponibilidade para o diálogo. O diálogo é o elemento essencial da pedagogia progressista. É um dos modos como se opera a efetividade, é o diálogo. Dialogar é, antes de qualquer coisa, permitir ao outro se expressar. Uma coisa fundamental na sala de aula é dar espaço para o aluno se posicionar. Ele traz conteúdo, ele traz uma bagagem de informação. Mesmo que seja analfabeto, ele tem uma leitura de mundo. E é isso que Paulo Freire, na sua pedagogia progressiva, de progresso, lembra os professores. Né? Que ele tem uma visão, que o aluno já vem para a sala de aula com uma visão do mundo. Né? E Paulo Freire procurava dialogar, saber como é que ele trabalho, perguntava, né? E através daquilo, da fala do educando, ele produzia a sua aula, né? Como ele pegava uma palavra geradora, uma palavra que ele pegava, como se eu trabalhava numa fábrica, ele pegava a palavra operário, e ele ia trabalhar aquela palavra, ele trabalhava de uma forma silábica. Primeiro ele trabalhava aquela palavra de uma forma crítica, né? O que essa palavra tem a ver com nossas vidas? Então, ele abria muito espaço para essa questão do diálogo, Paulo Freire. Porque é necessário na sala de aula não ter só um diálogo do professor, mas saber e dar espaço para que o aluno se posicione. Isso se dá à medida que eu estou disponível, que acordo que vou facilitando a justificativa. A leitura do livro deve ser vivida e refletida. A leitura é oportunidade de diálogo. O professor sempre dá uma leitura para que se dialogue, para que a aula seja cada vez mais debatida, para que o aluno não seja só aquele que acha, que vem a trazer ativo, o que acha coisa, mas que saber que o aluno também tem muita bagagem boa e tem muito conhecimento que muitas pessoas nem têm. As minhas relações com os outros, que fizeram opções distintas de mim, eu não devo partir para conquistá-los, mas respeitar as diferenças incoerentes entre o que eu faço e o que eu digo, que me encontro com eles e com elas.
Nós temos que aceitar a forma como o nosso aluno fala, não discriminar ninguém, né? Não discriminar a forma como o nosso aluno está vivendo ou vive, né? Mas saber conquistar o aluno. E só pelo diálogo, só pela conversa, você já sabe como é que o aluno vive, como é que o aluno está. E o professor tem que saber escutar. O professor tem que saber dialogar, perguntar e dizer como é que você está hoje, né? Principalmente para ajudar, para saber o que é que está fazendo com que o aluno seja assim, daquele tipo, né? E também respeitar as diferenças, respeitar as posições do aluno, o que o aluno fala sobre aquele determinado assunto, o que o aluno muitas vezes vivencia, né? E a partir daí conquistar. É impossível criar segurança fora do risco da possibilidade. A disponibilidade curiosa à vida e a justificativa do saber necessária para a justificativa. Eu estava falando que o professor deve conhecer a realidade do aluno e deve saber trabalhar. Isso é um princípio de cultura. O que o aluno traz de cultura na nossa vida? Viver a aventura respeitosa aos outros, desde quando, de acordo com o momento, quando a própria prática de aventura ao outro como objeto de reflexão crítica. Deveria fazer parte da aventura docente. A razão é esta aventura ser regulamento político por referencial pedagógico, a boniteza e a mera e a visibilidade. Porque o educador, na concepção freiriana, o homem é considerado um aprendiz. E esse aprendiz, ele se torna também um sonhador. E o professor tem que ter esse caráter reflexivo da realidade, para que a sala de aula seja cada vez mais dinâmica. A experiência da aventura com a experiência estudante ao ser inacabado, continua por ser inacabado. Seria impossível estabelecer inacabado se não se abrir ao mundo e aos estudos a produzir explicações, respostas múltiplas perguntas. O professor não sabe tudo. As perguntas que os alunos perguntam ou fazem a ele. O professor vai construir junto com os alunos. O professor não pode ser aquele que sabe de todas as coisas, mas ele deve sempre dar a oportunidade de dizer para os alunos que ele vai pesquisar, que ele vai se formar, né? E ele vai construir junto com o aluno as suas aulas, porque o professor nunca é um sabichão. E eu termino dizendo que esse diálogo é a base do diálogo da sala de aula. Bem, iniciamos aqui o capítulo 3, né? Vou falar na parte aqui desse tópico que ensinar e descrever bem aos educantes. Então, a pedagogia de Paulo Freire se caracteriza por uma prática pedagógica definitivamente brasileira, né? Que, se você observar a pedagogia europeia, americana, né? Você observa que ela possui um caráter bem mais rígido. Dia desse eu estava observando um documentário, um filme francês, e nesse filme mostrava uma sala de aula, e um professor dando aula. Nessa sala de aula havia um aluno que não estava prestando atenção na aula. Quando o professor tinha passado uma tarefa lá para os alunos, ela estava se distraindo fazendo outra coisa. O que o professor fez? Colocou o aluno para fora da sala de aula. Isso reflete o caráter da pedagogia francesa, né? Que é uma pedagogia bem mais rígida, bem mais severa do que a pedagogia progressista do Paulo Freire, né? Que prega o diálogo como forma de construir o conhecimento dos alunos, né? Então, a afetividade do professor para com os alunos dentro da sala de aula, ela sem dúvida é fundamental, porque é baseado nela que você vai construir o conhecimento do aluno, ou dos alunos ali presentes. Então, o professor precisa ter esse diálogo, precisa ter essa paciência com os alunos que estão em fase de aprendizagem.